Neste momento, então, vamos fechar os nossos olhos, se acomodar da melhor maneira, sentindo a respiração, a boa vibração, a energia dos amigos espirituais, dos nossos irmãos de luz, dos mensageiros, dos guardiões, de todos os nossos irmãos benfeitores que estão aqui presentes nesta casa de luz, que vieram para nos auxiliar, nos intuir, nos abraçar, nos envolver de boa energia, que possamos captar e nos fortalecer com esta boa corrente de luz e que possamos fazer dela a nossa motivação para ser melhor, para estar melhor, para buscar as nossas respostas, o nosso entendimento, para que possamos sentir e repassar esta boa energia. Então, juntos, rezemos a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, há uns dias atrás eu dei uma palestra sobre a máxima, do cristianismo, que amar a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, E depois, o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, E estudando e me aprofundando um pouquinho mais, nesse sentido, a gente pode voltar lá atrás e lembrar que no começo era olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, bateu, levou, Era assim que se resolvia. Aí veio a lei mosaica, a lei de Moisés, e começou a colocar um pouquinho de ordem nessas coisas aí, Então, olha, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cobiçar a mulher do próximo, não adulterarás, enfim, todos os 10 mandamentos aí, para colocar um pouquinho mais de ordem naquela que não tinha nada, Porque era bateu, levou. E aí, bom, colocou um pouquinho de ordem, então Jesus veio e disse, então, amarás teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, não é tão fácil quanto a gente imagina, Por duas situações. Uma, que às vezes a pessoa tem a dificuldade realmente de conseguir externar esse amor, de conseguir ajudar, de conseguir olhar o próximo, e até Jesus, numa situação, um doutor da lei, o fariseu, perguntou quem era o próximo, Então a gente acha que o próximo é aquele que a gente que frequenta a casa do caminho igual a eu, Que conversa comigo sempre, as pessoas que frequentam os mesmos ambientes do que eu, que aí é fácil amar o meu próximo desse jeito, Esse próximo tá tranquilo, mas amar o meu próximo é, na verdade, amar não somente o meu semelhante, mas aquele principalmente que pensa diferente de mim. Que aí está a grande dificuldade, E outras pessoas acabam até olhando, fazendo pelo outro, mas esquecendo de si mesmo, Nunca, não faz por ele, não se dá o devido valor, não se dá o devido respeito. Então, eu não tenho como amar o meu outro se eu não me amo primeiro.
vão aumentando assim para ficar mais difícil o grau, aí Jesus ainda coloca um pouquinho mais. Quando ele estava na última ceia, já tinha acontecido ele já tinha lavado os pés dos apóstolos, né? E ele já sentia que Judas iria o trair, um daqueles iria trair, e que ele já estava se aproximando do Calvário. Então aí ele vai e manda um novo mandamento, né? Que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se já não é fácil amar o próximo como a ti mesmo, aí a gente tem que amar o outro como Jesus amou. Olha só como a gente tem que melhorar, e muito, né? Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas uns aos outros como Jesus amou, né? Tem até a música, né? Amar como Jesus amou. E isso é uma tarefa que requer um aprofundamento aí diário e um empenho muito grande. E Emmanuel, em um dos livros de Chico, na Vinhas de Luz, Vinha de Luz, ele traduz isso tudo ele começa com uma epístola, com a carta de Paulo, quando diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Essa está na carta de Paulo. Ou seja, não é em palavras, não é línguas, mas em verdade, mas por obras, ou seja, por ações, por atitudes. Então não adianta eu só falar que eu amo, eu só dizer, mas como na verdade eu não pratico, não é em vão. Eu preciso fazer. Amar é um verbo, né? Então ele precisa, para professora de português, para um verbo acontecer, ele precisa ser praticado, né? Então a gente precisa praticar o amor, a gente precisa exercer esse amor, não em palavras, mas em obras, em atitudes. E aí Emmanuel nos ajuda, que ele elenca aí algumas coisas, né? Então ele diz assim: por norma da fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. E aí ele elenca: não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menospreza os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo ainda acrescenta: não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o teu fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa alma. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, nos aproximemos dos melhores para aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Por Francisco Cândido Xavier, na obra Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Então, não determina seleções, ou seja, eu tenho que amar o meu próximo sem ser seletivo. Eu não tenho que ficar escolhendo quem é que eu vou amar. Se eu vou amar o meu próximo como Jesus amou, eu tenho que amar a todos. E quando diz uns aos outros, os outros é bem abrangente.
Porque aí vem o ser humano, vem o animalzinho, vem a planta, vem todo o universo, amai-vos uns aos outros, sem esta seleção. Então precisamos praticar muito mais isso. Não exalta conveniências, né? Então eu não amo aquele meu amigo que tem um cargo legal, que pode me ajudar a facilitar aí uma situação, um privilégio, né? Não vou amar somente ele, eu vou amar o outro que nem cargo tem, que está precisando sim de um trabalho, que eu possa estender a mão e auxiliar e abraçar e mostrar um caminho, um direcionamento para aquele que precisa. E não olhar só para aquele que teoricamente tem alguma coisa, né? Teoricamente, porque a quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Então, a gente precisa também se ajudar e ajudar aqueles que precisam. E esse outro que também tem, também precisa de muita ajuda. Porque quem tem bastante conhecimento precisa passar. Quem tem bastante posses precisa ajudar. E assim a gente vai conseguindo mudar um pouquinho para melhor esta realidade, né? Parece que a gente está muito longe, né, de amar ao próximo como a ti mesmo e amar como Jesus amou. Porém, se a gente voltar lá atrás, um olho por olho, dente por dente, a gente já tá legal pra caramba. A gente já melhorou bastante. Mas a gente precisa caminhar sempre pro melhor, para nossa evolução, pro nosso despertar da consciência, para a gente estar sempre um pouco mais evoluído e subir a cada dia um pequeno degrauzinho da gigante escadaria que é da evolução espiritual. Não impõe condicionais, ou seja, eu não condiciono o meu amor ao próximo, né? Eu ajudo, eu abraço, eu me dedico sem condição, sem esperar nada em troca. Eu faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque é meu, eu faço porque é aquilo que eu acredito e não condiciono a alguma coisa. Não desfavorece os infelizes. É complicado, ó, não desfavorece os infelizes. Poxa, a gente pensa assim, uma pessoa infeliz, ela já, teoricamente, seria desfavorecida, né? Poxa, ela já é infeliz. Mas há pessoas que, sem querer, ainda assim, desfavorecem, né? As pessoas que estão passando por alguma dificuldade, veja bem, supondo que eu trabalhasse na UPA, e aí chega uma pessoa ali precisando de um atendimento, precisando de um atendimento médico, e eu atendo de qualquer jeito, né? Olha, é óbvio que para a doença necessita de remédio, necessita de tratamento. Mas em muitos casos, o acolhimento, a boa palavra, um sorriso, ou se você não tiver nada, só ouvir, não é isso, psicóloga? Só ouvir já ajuda. Aquela pessoa que precisa desabafar, aquela pessoa que precisa se sentir ali acolhida de alguma forma. Então, muitas vezes, nós temos o remédio sem nem trabalhar na saúde. Nós podemos ajudar o outro. E aí a gente não faz. A gente se cala, a gente se fecha, a gente se guarda e deixa de ajudar ao próximo. E aí, sem querer, nós estamos desfavorecendo aquele momento de infelicidade da pessoa. Assim como ele coloca, não menosprezar os fracos. É a mesma situação, né? A pessoa ela está se sentindo ali diminuída. A pessoa que chega num determinado ambiente, se ela vai lá num departamento público pedir uma certa ajuda, a pessoa que ela já é simples de tudo, ela já passa por uma condição ali difícil, e aí ela vem tímida,
E aí, ao invés da pessoa receber de todo o bom coração, o que foi? O que você quer? A pessoa já, não quero nada não, muito obrigada. E já sai andando. Né? Olha só, nós estamos menosprezando a fraqueza momentânea daquela pessoa. E quantas vezes nós passamos por essa fraqueza? Nós passamos por essas infelicidades. E às vezes a gente precisa do outro. Até mesmo quando a gente liga para um amigo, né? Poxa, você não sabe o que aconteceu. Ah, vá me contar que aconteceu isso de novo. Caramba, pior é que era, né? E eu só queria desabafar. Mas a pessoa já veio tão arredia que eu já me fechei, já me resguardei e preferi engolir mais um pouco. Então, sem querer, estamos menosprezando a fraqueza momentânea daquele irmão, daquela irmã. Não faz privilégios, né? Eu não ajudo somente aquele que eu acho que vale a pena, né? Eu assisto bastante a palestra do Rossano Klinge, e numa delas ele disse que ele fez a palestra e ele foi comer um lanche, aí na hora de pagar o lanche na casa espírita, aí a pessoa falou, não precisa pagar. Aí ele, como não? Não, você veio aqui palestrar. Eu, nossa, que maravilha. Então nem eu e nem todos os trabalhadores da casa vão pagar? Não, também não é assim. Não, mas todos os trabalhadores da casa trabalham muito mais do que eu, porque eles trabalham todos os dias aqui. Eu venho uma vez por mês. O homem olhou e falou, é R$20. Então, não tenha privilégios, né? Se é um trabalhador como todos. Todo mundo está trabalhando, então não tenha privilégios. Não pede o afastamento dos maus. Os maus, a gente pede, né? Até na própria oração, né? Livrar de todos os males. Mas aqui, nesse sentido, é para a gente aprender a lidar com o diferente. Sabendo aquilo que não posso fazer. Sabendo aquilo que não posso praticar. Então é saber que também existe a maldade, existe as pessoas que infelizmente praticam isso. Mas é importante que a gente consiga enxergar tudo isso, ter a sabedoria e principalmente saber acolher. Principalmente saber acolher. Não desconsidera os filhos do lar alheio. E aí junto vou colocar, não destaca a parentela consanguínea, né? Não desconsidera os filhos do lar alheio. Eu olho pelos meus filhos, eu rezo por eles, eu cuido deles, amo de todo o meu coração. Tá fácil, são meus filhos. Mas e dos outros? Do outro não quero nem saber, cada um que se vira o seu, né? Não é isso que muitas vezes a gente fala? Eu já tenho os meus para cuidar, para ficar de olho dos outros, né? Mas quando a gente deixa de ajudar os outros, a gente às vezes, sem querer, e eu posso falar que eu até fui vítima, entre aspas, de uma situação dessa, lá atrás, agora dia 8 de abril, fará 20 anos que eu sofri um acidente. E naquela ocasião eu era atleta, e até hoje eu nunca tomei uma gota de álcool, nunca acendi um cigarro. E naquela ocasião disseram que eu fui confundida com alguém que devia drogas. Então eu vou ligar para o outro que está lá do outro lado, que está utilizando drogas, se eu estou na minha vida de atleta, praticando esporte, treinando de manhã, de tarde e de noite, nunca acendi um cigarro, e lá fui eu, vítima, teoricamente, porque nada é por acaso, e sofri um acidente. E aí, olha só, né? Aí me despertou lá atrás, e aí eu fui trabalhar lá na Fundação Casa, para ajudar menores infratores, meninos que têm envolvimento. Então eu me dediquei aí um certo tempo a trabalhar com isso, e aprendi muito, 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 muito.
de uma realidade que eu não tinha nem ideia como que funcionava, triste, e você vê meninos que já são criados nesse meio. E você fala, meu Deus, onde eu posso ser útil ali? O que eu posso mostrar de diferente? Como eu posso passar um novo caminho? Mostrar para ele que pode fazer diferente, que você não precisa seguir esses passos que te levam à maldade, à criminalidade, a uma situação ruim do meio em que ele foi criado. Que ele possa sair daquilo tudo e contar uma nova história da vida dele, escrever uma nova história da vida dele, né? Então, a gente, para isso, precisa não desconsiderar os filhos do lar alheio. Não destaca a parentela consanguínea. Esse é o bom churrasco, né? De final de semana que chega aquele parente e fala, vixe, lá vem fulano, né? E tem que amar esse próximo, tem que amar esse parente e mostrar que a gente sabe acolher, que a gente vai desenvolver a paciência e entender, né? Então a gente precisa trabalhar muito essa questão para que a gente possa ser um pouquinho melhor e amar um pouquinho melhor esse próximo, que nesse sentido não é semelhante. Ele é bem diferente do que a gente pensa, do que a gente acredita, mas que é o outro que Jesus amou. Aí a gente precisa aprender, e muito. Não menospreza os adversários. Olha, não menosprezar os adversários, existe até uma situação que a gente, às vezes a gente, não, ele é meu adversário, ele não gosta de mim, ele não, eu não vou andar com ele. Outros eu vou andar com ele para saber o que ele pensa, né? Mas é uma situação da gente até ter junto para saber que ele pode até fazer uma situação pior. Então a gente precisa não desprezar este teoricamente adversário ou inimigo, e a gente aprender também com ele o que não fazer, o que não praticar, o que não pensar, o que não falar, porque a gente vai aprender, fala, puxa, tá vendo? Isso não é um caminho legal, olha como que o cara faz, olha como que ele pensa, vamos tentar mudar isso, como eu posso ajudar ele? Porque eu não posso menosprezar, porque lá na frente eu tenho que acolher também, né? Sempre acolhendo. O universo é o nosso domicílio. Aqui eu até fiz uma questão de relembrar